Bom dia, turma. Eu me chamo Larissa e eu fiquei com a questão 3 da primeira lista, que diz o seguinte: sabendo que o ângulo entre os vetores U e vetor V é 60, determinar o ângulo formado pelos vetores. Então, ele quer saber qual é o ângulo que é formado entre o vetor U e o vetor menos V. Primeiramente, eu fiz uma representação de como é o ângulo formado entre U e o vetor V, que vai ser dada por vetor U e o vetor V, e o ângulo formado entre esses dois vetores, que eu representei por alfa. Esse alfa a gente já sabe quem é, porque no comando ele diz: o ângulo entre os vetores U e V é 60. Então, o ângulo formado entre esses dois vetores vai ser igual a 60. No primeiro item, ele pede o vetor U e menos o vetor V. Quem vai ser o menos o vetor V? Nada mais é do que o oposto ao vetor V. Então, se a gente pegar a mesma representação que eu fiz no começo, do vetor U e vetor V, como a gente já sabe que o vetor menos V é o oposto ao V, então a gente tem o vetor menos V. Esse vetor menos V, ele vai ter o sentido oposto, só que o tamanho e a direção são as mesmas. Então, primeiramente, ele pede para a gente achar o ângulo que é formado entre esses dois vetores, o vetor U e o menos vetor V. Ele quer saber quem é o beta. Eu representei pelo beta. Ele quer saber quem é o beta. A gente parte de uma análise que o ângulo entre menos V e U e menos e V, perdão, ele é suplementar. Logo, ele vale 180. Então, se a gente tem menos V e U e V, a gente tem beta mais alfa, que isso vai ser igual a 180. Nós queremos encontrar qual é o ângulo formado entre o vetor menos V e o vetor U. Então, a gente tem que beta é igual a 180 menos alfa. Só que a gente já sabe quem é 180, que é o ângulo formado entre o vetor U e o vetor V. O alfa, ele vale 60 graus. Então, o beta nada mais é que 120. Que se a gente somar, o beta vale 120 e o alfa vale 60 graus. Na continuidade das questões, no item B, ele pede para a gente qual é o ângulo que é formado entre os vetores menos U e V. Então, se a gente pegar a mesma representação que a gente está fazendo desde o início, que é o vetor menos U, perdão, o vetor U e o vetor V, como a gente fez no início, e tem um ângulo formado entre eles, que a gente chamou de alfa. A gente sabe que o alfa é igual a 60 graus. Ele quer saber qual é o ângulo que é formado entre os vetores menos U e V. Menos U, a gente também sabe que nada mais é menos o vetor U. Menos o vetor U nada mais é do que o vetor oposto ao vetor U. Então, ele quer saber esse ângulo aqui. Menos o vetor U e o vetor V. Ele quer saber quem é o beta, de forma semelhante de como era a primeira questão. Então, a gente sabe que o vetor U, o vetor V e o vetor menos U, ele é suplementar. Então, tem que ser igual a 180. Então, a gente tem que alfa mais beta é igual a 180. A gente já sabe que alfa é 60 graus. Então, beta vai ser igual a 180 menos 60. Beta nada mais é que 120. Então, beta vai ser igual a 120. O vetor menos U, ele é da mesma forma que a gente fez no item A. O vetor menos U, ele tem um sentido oposto ao U, mas ele tem um tamanho e a mesma direção. E com isso, eu finalizo a minha questão.
Obrigada pela atenção, pessoal!